Eu trabalhava no necrotério do hospital há pouco mais de um ano. No começo, era difícil encarar os corpos frios, os cortes precisos da necropsia, o cheiro forte de formol misturado ao sangue coagulado. Mas com o tempo, a gente se acostuma. Ou pelo menos é o que dizem. Naquela noite, estávamos finalizando o último corpo. Um homem que havia chegado horas antes, vítima de um acidente de trânsito. Corpo fechado de pontos, costurado com precisão. Depois da necropsia, tudo parecia normal. Nada além do esperado. Mas foi só quando eu fiquei sozinho na sala que senti algo estranho. Era aquele silêncio. Sempre fui acostumado com a quietude do necrotério, mas aquela noite parecia diferente. O relógio marcava 2h37 da manhã. Tudo estava pronto para enviar o corpo para a câmara fria. Mas, enquanto conferia os papéis de identificação, ouvi um estalo. Era sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar. Olhei para os lados. Tudo parecia no lugar. As ferramentas estavam organizadas, a maca limpa, os armários fechados. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Voltei aos papéis. Outro estalo. Dessa vez, mais perto. Meu coração acelerou. Respirei fundo e me virei devagar. O corpo. Ele continuava ali, coberto pelo lençol branco, imóvel. Mas alguma coisa parecia errada. Aproximei-me, hesitante. Só paranoia, murmurei para mim mesmo. Mas quando segurei a maca para movê-la, senti resistência, como se algo estivesse segurando por baixo. Meu estômago se revirou. Puxei o lençol devagar, tentando afastar a sensação absurda de que havia alguém ali, além de mim. Foi quando os dedos da mão do cadáver se moveram. Um arrepio percorreu minha espinha e eu soltei o lençol, dando um passo para trás. Meus olhos arregalados encaravam aquela mão imóvel outra vez. Reflexo, só um reflexo. Era comum. Depois de algumas horas, músculos contraídos às vezes se moviam. Mas algo dentro de mim gritava que não era apenas isso. Antes de continuar, se você chegou até aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Deixe o like e compartilhe essa história com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos como esse. Agora, voltando à história, a maca parecia ter se movido sozinha. Talvez fosse o chão irregular. Talvez fosse o cansaço pesando em minha mente. Mas naquele instante, tive certeza de que não estava mais sozinho naquela sala. O ar ficou pesado. Senti um cheiro estranho, algo metálico, como sangue fresco. Mas a necropsia já havia sido finalizada há horas. E então, o cheiro metálico de sangue fresco ficou mais forte, denso, impregnando minhas narinas. Mas aquilo não fazia sentido. A necropsia já tinha sido feita há horas e o corpo estava limpo. Não deveria haver mais nenhum vestígio de sangue no ar. Engoli seco e olhei ao redor da sala. Tudo parecia no lugar, mas a sensação de que havia algo errado não me deixava. Fui até a pia e lavei o rosto, tentando afastar aquele incômodo. O cansaço poderia estar pregando peças na minha cabeça. Trabalhar no necrotério não era fácil e já havia passado muitas madrugadas ali sozinho. Mas, por algum motivo, aquela noite parecia diferente. Quando levantei a cabeça e encarei meu reflexo no espelho, senti um arrepio. A maca onde o corpo estava agora parecia deslocada. Eu não lembrava de ter movido ela para aquela posição. Ela estava a alguns centímetros mais perto da pia. Me aproximei devagar, hesitante. O lençol ainda cobria o corpo, mas algo dentro de mim gritava para eu não tocá-lo. Meu coração batia forte e minha respiração ficou mais pesada. Fui até os papéis de identificação novamente, tentando focar em outra coisa. Talvez fosse apenas paranoia. Eu precisava terminar aquilo e sair dali, mas quando olhei de relance para a maca, o lençol pareceu abaixar, como se algo tivesse murchado ali embaixo. Soltei os papéis no balcão e dei um passo para trás. Meu instinto gritava para eu sair daquela sala. O silêncio era absoluto. Nenhum ruído, nada. Apenas o som da minha própria respiração acelerada. A maca se moveu.
Foi sutil, quase imperceptível, mas eu vi. Cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou. Me aproximei devagar, tentando manter o controle. Minha mente buscava explicações lógicas. O chão podia estar desnivelado. Talvez o rodízio estivesse mal travado. Mas então vi algo que gelou meu sangue. A etiqueta de identificação do pé do cadáver estava no chão. Ela não deveria estar ali. Eu mesmo tinha colocado e checado. Eu precisava sair dali. Mas, no exato momento em que me virei para a porta, ouvi um suspiro, baixo, rouco, atrás de mim. Minha visão ficou turva por um segundo. Um arrepio percorreu minha espinha inteira. Eu estava sozinho. Ninguém mais deveria estar ali. Então, o som veio novamente. Eu senti uma leve corrente de ar quente tocar a minha nuca. Meu corpo ficou paralisado. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse o ar condicionado ligado em alguma saída inesperada. Talvez fosse minha própria respiração ecoando na sala. Mas não era. Porque quando finalmente criei coragem para me virar, o lençol estava no chão. E a maca estava vazia, o lençol no chão, sem ninguém por baixo dele. Meus olhos percorreram cada canto da sala, buscando qualquer explicação racional. O cadáver não poderia ter simplesmente sumido. O ar ao meu redor parecia pesado. O cheiro metálico do sangue ainda impregnava o ambiente, como se o corpo nunca tivesse sido limpo. Dei alguns passos hesitantes para trás, minha mente trabalhando rápido. A porta estava fechada. Ninguém tinha entrado. E mesmo que alguém tivesse movido o corpo, por que fariam isso? E para onde teriam levado? Me aproximei devagar da maca, os pelos do meu braço arrepiados. Segurei o lençol no chão com as pontas dos dedos, hesitando antes de levantá-lo. Meu coração batia forte, meu estômago revirava. Nada. Olhei embaixo da mesa de instrumentos, embaixo da pia, atrás do balcão onde ficavam os relatórios. Nada. Mas eu sentia que não estava sozinho ali. Minha mente tentava racionalizar. Talvez eu estivesse exausto e deixado o corpo na câmara frigorífica sem perceber. Talvez eu tivesse cometido um erro grave. Fui até os registros para conferir. Abri o relatório da necropsia e, com as mãos ainda trêmulas, passei os olhos pelas anotações. O nome do falecido, a hora da morte, os procedimentos realizados. Mas algo não fazia sentido. O papel estava manchado. Pequenas marcas avermelhadas borravam a lateral da folha, como se alguém com os dedos sujos de sangue tivesse tocado ali. Aquilo não estava assim antes. O calor subiu pelo meu rosto. Olhei para minhas próprias mãos, limpa. Minha luva estava intacta. Eu não havia tocado em nada com sangue desde que terminei o procedimento. Um estalo ecoou na sala. Virei para trás num sobressalto. A câmara refrigerada estava entreaberta. Eu senti um nó na garganta. Eu lembrava muito bem de ter fechado todas antes de começar a preencher os papéis. Engoli seco e caminhei devagar até lá, o som dos meus próprios passos ecoando no silêncio. A temperatura fria bateu no meu rosto quando puxei a porta um pouco mais. O espaço estava vazio. Nenhum corpo. A única coisa lá dentro era um rastro úmido, escuro, escorrendo pelo chão de metal. Minha garganta secou. Me abaixei lentamente, tentando entender o que era aquela mancha escura no chão da câmara. Sangue. Não estava lá antes. A mancha ainda parecia fresca, como se alguém tivesse acabado de se mover dali. Minhas mãos começaram a suar dentro das luvas. Me levantei rápido, olhando ao redor da sala. A porta ainda estava fechada. Eu estava sozinho. Ou pelo menos deveria estar. Um som abafado veio do fundo da sala. Era baixo, quase imperceptível, mas meu ouvido treinado captou de imediato. Alguém respirava. Senti meu peito apertar. Virei devagar, cada músculo do meu corpo travado. O som vinha de trás da cortina cirúrgica que separava a sala dos armários de equipamentos. Eu sabia que não havia ninguém ali antes. Dei um passo hesitante. Meu cérebro tentava encontrar alguma explicação lógica. Talvez alguém tivesse entrado e eu não ouvi. Um funcionário? Um enfermeiro? Mas por que ficaria escondido? Outro som. Dessa vez, um leve arrastar,
como se algo fosse deslocado no chão. Minha respiração ficou curta. Aproximei-me devagar, a tensão pulsando em meus músculos. Levantei a mão, segurando a cortina com a ponta dos dedos, e puxei de uma vez. Nada. Os armários estavam ali, trancados como sempre. Nenhum sinal de alguém, nenhuma movimentação estranha. Mas a sensação de que algo me observava não desaparecia. Minha mente gritava para sair dali, mas meu orgulho me impedia. Eu não podia simplesmente correr. Precisava entender. Voltei até a câmara refrigerada. O sangue ainda estava lá. Foi então que percebi algo pior. Pegadas, descalças, manchadas de vermelho, levando da câmara até o canto da sala. Meu estômago revirou. O corpo não poderia ter se levantado. Não havia lógica nisso. Mas alguém, ou alguma coisa, saiu dali. Meu corpo travou, porque a última pegada ainda estava úmida e não havia ninguém além de mim na sala. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. As pegadas iam até o canto da sala e paravam ali. Não havia saída, nenhuma porta, nenhuma janela aberta, nada. A única explicação lógica era que alguém estava ali comigo, ainda escondido. Minha respiração estava pesada, minha visão focada em cada sombra do ambiente. Minha mente trabalhava rápido, buscando qualquer hipótese racional. E se fosse um erro? E se alguém tivesse movido o corpo sem me avisar? Mas quem? E por quê? Eu precisava sair dali. Larguei as luvas sobre a bancada e caminhei em direção à porta. Minha mão tremia ao segurar a maçaneta, trancada. Meu corpo congelou. Aquilo não fazia sentido. A porta nunca ficava trancada por dentro. Verifiquei meu bolso. A chave estava comigo. Minha visão ficou turva por um instante. Um gosto amargo subiu na minha garganta. Respirei fundo e tentei girar a chave. A fechadura destrancou com um clique seco. O alívio durou meio segundo, porque assim que abri a porta, um vento frio passou pelo meu rosto e o corredor do necrotério estava escuro. Todas as luzes tinham se apagado. A energia nunca falhava ali, nunca. Um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei para trás, para a sala de necropsia. Tudo continuava no mesmo lugar. As pegadas de sangue ainda estavam no chão. O cheiro metálico ainda impregnava o ar. Eu não podia ficar ali. Saí para o corredor, os passos ecoando no piso gelado. O silêncio era absoluto. O único som era minha própria respiração e o eco distante da refrigeração funcionando em algum lugar. Caminhei devagar, os olhos se ajustando à penumbra. A única luz vinha da saída de emergência no fim do corredor. Passei pela fileira de câmaras frigoríficas, tentando ignorar a sensação de que algo me acompanhava. Foi quando ouvi, baixo, lento, o som de uma porta de câmara refrigerada se abrindo atrás de mim. Meus pés pararam sozinhos. O som metálico ainda vibrava no ar. Uma das portas tinha sido aberta. Fechei os olhos por um segundo, tentando controlar minha respiração. Eu queria acreditar que estava imaginando coisas, mas eu sabia que não. Virei-me devagar. O corredor estava escuro, mas consegui distinguir as fileiras de câmaras frigoríficas, todas fechadas, menos uma. Uma única porta entreaberta. O coração martelava no meu peito. A temperatura do ambiente parecia ter caído ainda mais. Eu precisava sair dali. Era a decisão mais lógica. Ir até a recepção, chamar alguém, verificar se mais alguém estava no prédio, mas algo me segurava no lugar. Uma mistura de medo e necessidade de entender. Aproximei-me lentamente. O metal frio refletia meu rosto suado. Levantei a mão, hesitante, e empurrei a porta devagar. O interior da câmara estava escuro, mas eu conseguia ver o espaço vazio. Nenhum corpo ali, nada. Mas então, um estalo, baixo, abafado, vindo de dentro da câmara. Algo estava lá. Não vi nada, não havia ninguém. Mas o barulho veio de dentro, o som de um movimento sutil. Meu corpo inteiro ficou tenso. O instinto dizia para correr, mas eu não conseguia me mexer. E então veio o pior. Uma respiração, baixa, fraca, dentro da câmara. Eu não queria olhar, mas olhei e vi.
Lá no fundo do compartimento, na escuridão metálica da câmara refrigerada, havia um pedaço de tecido branco, um lençol amassado. E ele estava se movendo, como se alguém estivesse lá, respirando. Meu corpo travou. Cada fibra dos meus músculos gritava para eu sair dali, mas eu continuei parado, hipnotizado pelo movimento sutil do lençol. Não podia ser. A temperatura dentro da câmara era baixa o suficiente para interromper qualquer função vital. Não havia a menor chance de alguém estar vivo ali dentro. Mas o tecido subia e descia levemente, como se algo estivesse respirando debaixo dele. Engoli em seco e dei um passo para trás, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Foi aí que notei algo ainda pior. Na etiqueta de identificação pendurada na lateral da câmara, o nome do falecido estava lá, mas o horário da morte era recente demais. A ficha dizia que a necropsia tinha sido feita há menos de 1 hora, mas eu mesmo finalizei o procedimento. Eu mesmo fechei aquele corpo. E não havia erro. Não havia possibilidade de erro. Minhas mãos tremiam. Me forcei a pensar racionalmente. Talvez um reflexo post-mortem, algum espasmo, mas não explicava a porta aberta, nem o sangue no chão, nem as pegadas. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir a pulsação nos ouvidos. Dei mais um passo para trás. Foi então que aconteceu. O lençol parou de se mexer, e por um segundo o silêncio foi absoluto, até que de dentro da câmara veio um único som, baixo, rouco, uma palavra. Doutor. O ar sumiu dos meus pulmões. Meu corpo reagiu antes da mente. Virei-me de uma vez, corri pelo corredor escuro sem olhar para trás. Passei pela porta da sala de necropsia, depois pela recepção vazia e só parei quando empurrei a saída de emergência e senti o ar frio da madrugada do lado de fora. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. O necrotério atrás de mim estava silencioso. A cidade seguia sua rotina lá fora. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, o coração desacelerando aos poucos. Minha mente tentava processar o que tinha acontecido. Eu não podia contar isso para ninguém, ninguém acreditaria. Mas algo estava errado naquela sala, algo que nunca deveria ter acontecido. E o pior, quando finalmente criei coragem para voltar no dia seguinte, a câmara estava fechada, o lençol dobrado no lugar, nenhum sinal de pegadas, nenhum sinal de sangue. A única prova de que eu não tinha imaginado tudo era a ficha do falecido. O horário de óbito tinha sido alterado e agora marcava exatamente o momento em que eu saí correndo da sala.